Arcebispo de Aparecida manda recado a eleitores de todo o Brasil. Repórter Beatriz Manfredini. O arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, incentivou os fiéis a votarem no dia 30 de outubro. A política, ela caminha muito pelos caminhos ideológicos, que são caminhos de grupos e de interesses, às vezes pessoais, grupais. Então, isso que vocês da imprensa devem, vamos dizer, acentuar. Vamos votar, é a democracia que ainda existe, o poder do voto, a soberania do povo. Isso que nós devemos falar e ajudar o povo a votar. Durante a homilia, na principal missa celebrada no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo, ele não citou o nome de candidatos e afirmou que é necessário combater o que chamou de dragões do ódio e da mentira. Por exemplo, na Ucrânia, não está lá um problema de um dragão? E assim também no desemprego do mundo inteiro, não é só aqui, e das desigualdades sociais. É isso que Nossa Senhora vai nos ajudar a vencer. Não vamos dar atenção ao dragão, vamos dar atenção à vitória que vem da fé e da fraternidade. Antes da visita de Bolsonaro, o arcebispo disse que, independente da intenção, o presidente seria bem recebido para a celebração. Dom Orlando pontuou, no entanto, que é preciso ter identidade religiosa. Eu não posso julgar as pessoas, mas nós precisamos ter uma identidade religiosa, não é? Ou somos evangélicos ou somos católicos. E então nós precisamos ser fiéis à nossa identidade católica. Mas, seja qual for a intenção, vai ser bem recebido porque é o nosso presidente. E é por isso que nós o acolhemos. Na terça-feira, antes do Dia da Padroeira do Brasil, a Arquidiocese de Aparecida divulgou nota dizendo esperar que a rotina dos fiéis não fosse impactada por motivos políticos. Assinado por Dom Orlando, o documento ressalta ainda que a participação de Bolsonaro em um terço promovido por outro grupo de religiosos não tem relação com a Arquidiocese. Conosco nessa manhã, Ricardo Salles, Diogo Schelp, bem-vindos. Salles, o dia de ontem misturou religião com política, isso é normal, faz parte, afinal os candidatos também têm a sua fé? Bom dia, Adriana, e a todos. De fato, faz parte. Todos os anos, em todas as campanhas para qualquer cargo, os políticos vão nas grandes festas comemorativas do calendário religioso. É assim na época da festa junina, é assim na festa de Santo Antônio, na festa de Nossa Senhora Queropita, é assim no Dia da Padroeira do Brasil, aliás, sempre foi. É claro que aqueles candidatos que são notoriamente conhecidos por serem ateus, por serem contrários a qualquer profissão de fé religiosa, esses têm mais pudor, ou deveriam ter mais pudor. Eu me lembro bem de ver Haddad e outros esquerdistas que se dizem não religiosos, indo participar de missas. O presidente Bolsonaro é católico, ele é católico, a esposa dele é que é evangélica. Mas fosse ele evangélico também, não teria tido problema nenhum. Quando a pessoa é cristã e quer participar de um culto ecumênico ou de uma cerimônia de uma outra religião com a qual tenha amigos, pela qual tenha amigos, pela qual tenha respeito, não há problema nenhum. Eu acho que aqui, como disse bem nesse aspecto o bispo, se houver adesão de espírito, se houver respeito àquilo que está sendo feito, ainda que tenha conotação religiosa, porque faz parte tudo que acontece com os candidatos no período eleitoral, acaba tendo efetivamente algum impacto eleitoral, mesmo que seja um evento religioso. Pois é, Diogo Schelp, qual o impacto eleitoral disso? Bom dia, Tiago, Adriana, bom dia, Salles, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, é absolutamente normal a presença de políticos, candidatos em eventos religiosos, seja no Círio de Nazaré, seja na comemoração de Nossa Senhora Aparecida, seja em outros eventos evangélicos, por exemplo, a inauguração de um templo evangélico, como o presidente foi ontem também. O que tem sido criticado nessas eleições é a instrumentalização da política de forma negativa, ou seja, quando se tenta acusar o adversário de ser anticristão ou mesmo de demonizar o adversário de alguma forma. Isso tem sido
feito nessa campanha. O ex-presidente Lula tem sido acusado exatamente disso, de ser propenso a perseguir cristãos ou coisa do tipo. Obviamente, isso não faz o menor sentido, nem tanto do ponto de vista de como foi o governo Lula, né? Porque no governo Lula, por exemplo, o número de evangélicos, a proporção de evangélicos no Brasil cresceu, as denominações evangélicas cresceram, ganharam força, ganharam adeptos. Líderes evangélicos naquela época, importantes, apoiaram os governos do PT. Muitos deles agora apoiam Bolsonaro, mas muitas vezes isso é uma questão de conveniência e de apoio a leis e aprovações de benefícios, inclusive fiscais, né? Mas a acusação de anticristão é realmente uma forma de demonizar o adversário. E lembrando que o PT, quando foi criado, ele foi criado em grande parte no berço, né, da Igreja Católica. O PT tinha três pilares ali, três grupos iniciais fundadores, aqueles que vieram da Igreja Católica, que tinham ligação com a Igreja Católica, intelectuais de esquerda que criticavam o Partido Comunista e também os sindicatos. Então, era um movimento basicamente eclesiástico no começo. Afirmar hoje em dia que eles são anticristãos é realmente um desconhecimento da realidade. Esse é o problema da instrumentalização da religião. Não tratar de temas religiosos ou de falar de valores caros aos cristãos. A partir de agora, conosco também aqui no Jornal da Manhã. Bem-vindo, Roberto Mota. Boa quinta-feira para você, Mota. Como você viu o dia de ontem, essa relação da política com a religião? Bom dia, Adriana. Bom dia, Tiago. Bom dia, Diogo. Bom dia, Ricardo Salles. Bom dia a toda a nossa audiência. É um prazer estar com vocês. É uma discussão válida, Adriana. É pena que a gente não tem muito tempo para abordar todos os aspectos, mas política e religião sempre estiveram, de alguma forma, juntos desde a história da humanidade. Então, não há nenhuma novidade aí. O que há de novidade nessa eleição em particular é que talvez a religião tenha tomado um aspecto um pouco mais importante. E o que eu gostaria de acrescentar à discussão, que já foi bastante completa aqui, é que o eleitor espera um mínimo de coerência no político. O problema não é tanto a mistura da religião com a política e nem o uso da religião para se comunicar com o eleitor. O problema é um político que nunca teve nenhuma expressão religiosa ou não incorpora a religião como parte do seu dia a dia ou cujos valores políticos são completamente diversos da religião, querer, em período eleitoral, que o eleitor acredite que ele virou religioso. E só para dar um exemplo aqui, que todo mundo se lembra, na campanha eleitoral de 2018, Fernando Haddad, junto com a sua vice-candidata, então, a deputada comunista Manuela Dávila, foram à missa e comungaram. Ontem surgiu essa discussão aqui, né? E uma pessoa disse que qual é o problema? Ela quer comungar, ela pode comungar. Não é assim. A religião católica não funciona assim. Você sente que você pode comungar, você vai comungar. Existe toda uma preparação para quem quer comungar. Quem é católico praticante sabe disso. Então, nesse respeito à verdade que cada religião traz entre si, é que está essa coerência do político, né? Então, o político, quando está usando a religião como instrumento, isso fica claro para o eleitor e acaba prejudicando o próprio político.